Então, dando continuidade da nossa aula de hoje, dia 8 de maio, nós vamos calcular agora o desvio padrão quando nós temos os dados agrupados com distribuição de frequência. Então, vamos ver como é que nós vamos proceder. Nós temos aqui uma distribuição de frequência no exemplo 2, que trata dos salários semanais para 100 operários não especializados. Eu quero saber qual é a variância e o desvio padrão desses salários. Qual a diferença desses dados para os dados anteriores, para o exemplo anterior? Aqui nós temos uma distribuição de frequência e os meus dados eles estão agrupados em intervalos de classe. Então, eu vou tratar os meus dados de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque agora nós temos uma frequência. Então, vamos ver como é que eu faço para calcular, mostrando na fórmula anterior. Então, o meu desvio padrão, ele vai ser igual a raiz quadrada do somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes fi. O que significa esse numerador da minha fórmula? O xi é cada uma das minhas variáveis. O x barra é a minha média, o fi é a frequência. E aqui é o meu somatório de fi. Então, vamos verificar na tabela o que nós temos. Na tabela, ele me deu no exercício esta tabela com os salários semanais e a frequência simples. O restante, eu fiz os cálculos aqui para descobrir o que ele pediu no exercício, que é a variância e o desvio padrão. Bom, então aqui eu tenho no primeiro intervalo de 140 a 160. E para esta classe eu tenho a frequência 7. Quer dizer que os salários semanais variando de 140 a 160 foram 7. De 160 a 180, 20, num total de 100 entrevistados. Bom, eu preciso saber quem é meu xi para jogar na fórmula. O meu xi é o ponto médio do intervalo da classe. Então, 140 mais 160 dividido por 2. 160 mais 180 dividido por 2. 180 mais 200 dividido por 2. Então, meu xi é o ponto médio dos salários semanais. Depois disso, que eu preciso o xi que eu acabei de descobrir, menos a média. Então, eu vou calcular primeiramente a média. Como é que eu vou fazer a média? Olha a fórmula. Fórmula da média, xi vezes fi, dividido pelo somatório de fi. Então, aqui na minha tabela, eu descobri quem é meu xi. E multipliquei pelo fi. Então, 7 vezes 150, 1.050. 20 vezes 170, 3.400. 33 vezes 190, 6.270. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei xi vezes fi, coloquei aqui como última coluna e somei. Quanto deu? 19.500. Dividido pelo somatório de fi, que é quanto? 100. Então, a minha média, 19.500 dividido por 100, que vai dar 195. Bom, essa foi minha média. Acabou o exercício? Não. Agora eu vou pegar cada um dos meus fatores que eu tenho, por exemplo, 150, e subtrair da média que foi 195. Então, olha o que eu fiz, asterisco. O primeiro é 150, menos a média, e o resultado eu elevei ao quadrado. Então, foi feito aqui 2025, que foi 150 menos 195, o resultado eu elevei ao quadrado. E essa outra coluna, eu já multipliquei pelo fi, eu já aproveito o cálculo na calculadora. Então, eu faço 150 menos a média, 195. Deu quanto? Menos 45. Ao quadrado, 2025. Vezes 7, que é a minha frequência, 14.175. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 170 menos a média, que é 195, e o resultado eu vou elevar ao quadrado, 25. 25 ao quadrado, 225. O que eu faço agora para passar para cá? Multiplico pelo fi, que é 20. Então, 12.500. 190 menos 195, menos 5 ao quadrado, 25. Então, vou preenchendo aqui, 25. Para essa coluna, eu vou multiplicar pelo meu fi, que é 33. Então, 825. Vou fazer com todas. Esse valor de xi, 210, menos a média, 195, 15 ao quadrado,
225. Multiplicando por 25, que é a minha frequência, 5.625. O que eu faço agora? Eu preciso desse total aqui. Fiz com cada classe, agora eu vou somar. Esse valor, olha só a minha fórmula. A minha fórmula é somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes fi, que nada mais é que esse valor que nós obtivemos aqui, dividido pelo somatório de fi. Então, 58.700 dividido por 100, 587. Esse valor, meu S ao quadrado, é chamado de variância. E o desvio padrão, que é mais preciso? Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora eu vou tirar a raiz quadrada. Da variância para o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos ter que meu desvio padrão é 24,23.